Oi, eu sou Maria Ellen, seja muito bem-vindo ao meu canal. E por aqui eu falo sobre produtividade, vida saudável, leitura, sendo uma pessoa real. E nesse vídeo eu vou te dar 12 livros para você ler em 2024 que vão mudar a tua vida. Para quem não sabe, eu sou professora de língua portuguesa e de literatura, e o hábito da leitura, ele faz parte da minha existência, vocês conseguem ver aí por conta de alguns livros. E eu tô aqui para te indicar alguns dos meus livros favoritos da vida, e essa lista vai ser bem diferente das listas convencionais, porque eu tentei não trazer somente livros hypados da internet, ou não somente livros clássicos, tentei trazer livros desconhecidos, outros conhecidos, porque eu acho que vão ser legal para tua vida. Eu gosto muito de defender a ideia da gente não ficar lendo só livros do mesmo gênero ou do mesmo autor, porque o mais interessante quando a gente está lendo é conhecer universos diferentes. E universo diferente pode ser a escrita do autor, pode ser da onde é esse autor. Essa lista tem autor russo, tem autor americano, tem italiano. É diversa. E também pode ser o estilo literário também. Então a gente vai ter clássico, a gente vai ter livro que viralizou lá no TikTok. É um pouco da mistura da professora de literatura com uma jovem que tem quase a mesma idade dos alunos que dá aula. Então, vamos lá. O primeiro livro da nossa lista, ele tem apenas 105 páginas, ou seja, não tem desculpa para não ler. E é um livro muito legal para você ler em janeiro, porque ele vai te dar aquele motivacional, sabe aquela coisa de você se inspirar para você começar o seu ano? Eu tô falando de um livro chamado Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. O livro aqui, eu li ele no ano passado, onde eu tava numa fase buscando melhorar o meu autoconhecimento. E esse livro foi muito importante para mim e eu posso dizer que ele é um dos meus favoritos da vida. Eu não sou a pessoa de ler livros de, abre aspas, autoajuda, livros assim, não ficcionais. Só que eu comecei a fazer isso em 2023 e eu me surpreendi, porque eu tinha muito preconceito em ler livros não ficcionais. E eu descobri que, na verdade, tem muitos que são muito importantes e muito interessantes para nossa vida. Então eu tomei um tapa na cara de mim mesma, porque eu tinha um preconceito desse tipo de livro. Então, nesse livro, Os 4 Compromissos, ele já vai dizer algumas coisas que a gente pode seguir na nossa vida. A primeira é ser impecável com a sua palavra. A segunda é não leve nada para o lado pessoal. A terceira, não tire conclusões. E a quarta, sempre dê o melhor de si. Já tô te falando quais são os 4 compromissos que ele diz pra gente nesse livro. Por que você deveria lê-lo? Primeiro, um pouquinho da história do Dom Miguel. O Dom Miguel é um jovem mexicano que ele vem de uma família de curandeiros. E mesmo assim, vindo de uma família de curandeiros, ele decide fazer medicina e se tornar um cirurgião. E com essa vida tão atarefada, ele chega num momento que ele quase perde a vida. E esse momento de quase perder a vida faz com que ele tenha novas reflexões e tenha um novo estilo de vida. Esse livro de 105 páginas transformou um pouco a maneira com que eu vivo. E além desses 4 mandamentos, ele tem muitas reflexões. É um livro muito bom pra gente pensar o como a gente lida com a gente mesmo, como a gente estabelece a nossa rotina, sobre a produtividade perfeita. Por incrível que pareça, esse livro ele vai fazer você ser mais produtivo, mas entendendo que cada dia é um dia. É um livro ótimo que vale a pena ler e eu acho que é ótimo para você ler nesse início de ano. O segundo livro da nossa lista é O Sol é para Todos. Você pode ver que ele é um favorito da vida pelo tanto de marcação que eu fiz. Eu gosto muito desse livro porque ele tem uma dupla visão. Em uma parte do livro ele é marcado pela visão de uma criança. Por quê? Essa história aqui vai trazer a história de um homem que ele foi acusado de estuprar uma mulher. Essa história ela tem vários recortes. Primeiro porque ele é um homem negro e ela é uma mulher branca. Segundo, que esse livro se passa num estado muito preconceituoso, que é o Alabama. Além disso, é um livro que se passa em 1930. Então você pode pensar
todo o contexto dessa sociedade. E tudo isso narrado pela visão de uma criança, a filha de um advogado muito conhecido na cidade, o Atticus. Esse livro, ele faz muita gente refletir sobre o racismo, sobre uma cidade do interior, uma cidade pequena, e também sobre o olhar infantil, o olhar da criança sobre situações que pra gente, quanto adulto, é muito difícil de entender. Vou te convencer a conhecer essa história com um trecho que me marcou muito. Ele vai explicar sobre o caso do homem que foi acusado de estuprar uma mulher. O caso de Tom Robson é algo que concerne ao âmago da consciência humana. Scott, eu não poderia ir à igreja e louvar a Deus se não tentasse ajudar esse homem. Atticus, você deve estar enganado. Ele responde. Por quê? Quase todo mundo acha que você está certo e é você que está errado. Aí o Atticus vai dizer uma coisa que isso aqui vai ficar para a vida. Essas pessoas certamente têm o direito de pensar assim. Elas têm todo o direito de ter a sua opinião respeitada, considerou Atticus. Mas, antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não se deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. Que a gente lê primeiro um livro motivacional, depois de ler um livro cabeça pra gente refletir, a gente vai esparecer com sexo, drogas e rock and roll. Não poderia faltar um dos meus livros favoritos da vida, e é um livro famosinho na internet, é um famosinho do TikTok, Daisy Jones and the Six. Gente, a Taylor Jenkins Reid é uma autora contemporânea que escreve agora para muitos jovens e adolescentes, e esse livro aqui me cativou, porque ela é da mesma escritora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu li e adorei. Posso até fazer um vídeo aqui falando sobre. Só que o estilo de escrita desse livro aqui é algo de se vangloriar, gente. É uma obra-prima, assim. Quem diz que os jovens estão lendo coisas ruins está errado, porque não é só de clássicos que a gente vive, a gente também vive lendo esse livro aqui, que é um dos meus favoritos. Eu vou te convencer trazendo dois argumentos muito fortes. É um livro que tem uma adaptação em série, então é tão gostoso quando a gente termina de ler um livro e tem uma adaptação. Já te convenci. E o segundo, esse livro é uma história de uma banda, e assim, ela narra as músicas, as criações das músicas que você quase consegue imaginar e fica, meu Deus, eu preciso ouvir isso. E sim, você pode ouvir, porque simplesmente a banda decidiu, a banda não, né, que a banda não existe, eu tenho que botar isso na minha cabeça, gente, a banda não existe, é ficcional, isso aqui é uma biografia fictícia, eu realmente acho que essa banda existiu. Pode ouvir porque, por conta da adaptação em série, eles decidiram criar lá no Spotify um perfil pra banda com todas as músicas. E assim, eu escuto as músicas todos os dias, inclusive saiu lá na minha retrospectiva do Spotify, uma das coisas que eu mais ouvi foi Daisy Jones and the Six. Então assim, isso aqui não é um livro, isso aqui é uma experiência, é uma literatura, é uma vida, é música, é arte, é tudo. Eu já te convenci, eu nem contei a história, né? É uma banda nos anos 70 tentando viver, tentando ganhar, fazendo show, e é claro, com todas as partes difíceis de ser uma banda de rock na década de 70. Sim, muitas drogas e as dificuldades que você enfrenta para tentar sair dessas drogas. Eu fiquei obcecada. É isso, se eu deixar, eu vou querer falar desse livro o vídeo inteiro, e não é um vídeo sobre Daisy Jones and the Six, mas leia, faça isso com a sua vida. Aqui eu te dou um pouquinho de literatura contemporânea e te dou um clássico. Por isso que o nosso quarto livro é óbvio que não poderia deixar de ter um clássico da literatura brasileira, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, uma das maiores escritoras, não só do Brasil, mas do mundo. Essa mulher é incrível. A escrita dessa mulher é incrível. A Hora da Estrela vai contar a vida de Macabeia, uma mulher que vem para o Rio de Janeiro, uma mulher nordestina, e que ela é meio perdida no mundo, ela é meio, sabe, sem as estribeiras, ela não sabe muito bem o que é ser, o que é existir, e ele vai contar toda a trajetória de vida através de um narrador que é o Rodrigo, e esse Rodrigo aí também vai tirar os nossos cabelos, porque tem um grande acontecimento aqui no final desse livro, que eu não vou te dar spoiler, mas depois a gente pode conversar só sobre Clarice, porque Clarice é o meu estilo de vida.
Esse livro você vai marcar ele todo e você vai querer colocar todas as frases no Instagram, você vai querer colocar as frases tatuadas no seu corpo, você vai querer que isso esteja na tua vida. 87 páginas. 87 páginas, você vai... não tem como não ler. Eu não poderia deixar de avisar que esse livro não é um livro fácil de ser lido, apesar de ele ter apenas 87 páginas. É um livro que literalmente vai te dar um soco no estômago, porque a vida é um soco no estômago, de acordo com as palavras da Clarice Lispector. Tentar pegar um pouco mais leve, porque a gente vai sair de ler Clarice, literalmente um soco no estômago, e eu peguei um romance, mas é claro que não um romance banal, simples, um romance com plano de fundo. O quinto livro é um romance de época, e eu fui indicada esse livro pela Paola Alessandra, que tem um canal aqui no YouTube, e ela indica livros de romance. Eu falei, eu vou ler esse daqui, e foi um achadão. Por quê? Porque é um romance, mas que tem um plano de fundo muito legal. E a química que tem entre os personagens, a Ellie e o Malcolm, você fica assim, gente, eu tô sentindo. Você tá sentindo? Porque eu tô sentindo essa química, esse romance. Mas vai contar a história da Ellie, que é uma ex-escravizada, também nesse contexto onde lá nos Estados Unidos, alguns estados eles já tinham abolido a escravidão e outros não, e a gente estava vivendo um contexto de guerra. Então, sim, o cenário desse livro é um cenário real. E aí, essa mulher que ela conseguiu se libertar, ela é ex-escravizada, ela vai pro sul do país, lá no Texas, um lugar super preconceituoso, ainda racista, entrar numa casa e viver de novo nessas condições, mas porque ela faz parte de um serviço secreto que está lutando a favor da liberdade das pessoas negras, dessas pessoas que estavam sendo escravizadas. E lá ela vai encontrar um Malcolm que também está sendo infiltrado. Então é um romance que tem essa coisa de eles são infiltrados, ninguém pode saber, mas ao mesmo tempo tem uma luta por uma coisa maior e você quer que isso se resolva, mas ao mesmo tempo você quer que eles fiquem juntos. É uma delícia. É um livro muito gostoso, mas ao mesmo tempo alguns trechos difíceis de serem lidos. Coloca na tua lista. Eu gosto que o jeito que eu fiz essa lista, ela é altos e baixos. Então a gente tava lendo um romancezinho, um negócio de uma química e pá, um thriller na sua cara, um suspense, um livro que você vai querer vomitar, passar mal, falar, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu tô lendo isso. Vai falar, eu estou lendo isso. O Jantar Secreto, do Rafael Montes, um escritor nacional. E é um livro que tem esse plano de fundo. Eu sou carioca, né? Então você pode perceber que eu gosto quando o livro tem um plano de fundo aqui no Rio de Janeiro, e esse livro não é diferente. Vai contar a vida de 4 jovens que vêm para o Rio de Janeiro tentar a vida, fazer uma universidade, mas que assim, o Brasil tá lascado, eles estão lascados de dinheiro, não sabem como é que vão viver, pagar o aluguel, porque eles dividem a AP e falam, cara, a gente tá ferrado de dinheiro. Eis que eles se metem dentro de uma cilada. Sim, é cilada, Bino, e a cilada deles é porque eles sim entram num esquema de... Como é que eu vou dizer isso da forma menos pior para que o nosso perfil aqui ainda continue monetizando? Canibalismo. Muito nojento, é muito assustador, é muito triste, é muito cruel. Eu lembro de ler esse livro e várias horas ficar assim... eu não quero ler, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, eu preciso terminar essa história. Mas é um livro que te tira da sua zona de conforto, e eu gosto disso, de sair da minha zona de conforto, porque a literatura é pra isso. Então depois de um romance, leia Jantar Secreto, do Rafael Montes, pra você ficar agoniada. Vocês vão me perdoar se nessa lista tiver um livro que ele não vende mais físico, só tem e-book. Eu vou te indicar se a fantasia fosse a melhor do mundo, a melhor da vida. E aí, Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu sei que muita gente já conhece o Brandon Sanderson, mas eu sei que ele é nichado, ele é na bolha da galera que lê fantasia. Então, se você não tem o hábito de ler fantasia, leia Mistborn. Esse livro, eu sei que se você for procurar o livro físico, ele é caríssimo, porque não vende mais. Só que a gente sabe como conseguir esse livro em e-book. Então, é possível lê-lo. Você vai conseguir achar o e-book dele pela internet, você vai conseguir achar ele, acho que no Kindle Unlimited, você acha, não é impossível de achar. Mistborn é o melhor livro de fantasia que eu já li.
eu dou crédito, porque é realmente muito bom. O sistema de magia desse livro, a descrição, é surreal. Então eu vou começar fazendo a sinopse bem breve do livro. O livro vai contar a história de uma cidade, Luthadel, que tá vivendo tempos horríveis. Ela tá passando por um rei tirano absolutista, inclusive o nome dele é o quê? Senhor Soberano, ou seja, ele manda em tudo. E ele dividiu a sociedade em Scar, que são os escravizados, e os nobres, que é a galera que tem dinheiro, tem poder, tem comunicação, tudo isso. E aí a gente vai ver uma gangue, um conjunto de pessoas que é uma vibe meio Velozes e Furiosos, sabe? Tem uma cena que é Velozes e Furiosos, que é eles recrutando cada pessoa pra fazer parte dessa gangue pra tentar fazer o Império cair. Vai derrubar, quer matar o Senhor Soberano. Só que tem um detalhe, o Senhor Soberano não morre. Então como é que mata uma pessoa que é imortal, que já tá mais de 1000 anos viva? É, gata, não é mole. E além disso, você vai ter uma personagem que é uma das personagens principais, que chama-se Vin. A Vin é uma jovem adolescente que vai se infiltrar dentro lá do castelo, do reino, e aí pra conseguir informação. Só que aí quando ela se infiltra, amor, vira uma vibe, meninas malvadas, tem rivalidade, aí vira uma coisa adolescente. Então esse livro, ele entrega tudo. Ele entrega fantasia, ele entrega uma vibe suspense com um pouco de crueldade, luta, entrega fantasia de fato, que é o sistema de magia, entrega romance, tem um romance ali que eu fico, não acredito! Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o romance, ele existe. Meninas malvadas, guerras, intrigas, personagens maravilhosos, personagens horríveis. É assim, a criatividade desse homem pra escrever isso aqui tá em outro nível. Então assim, quer se aventurar? Leia Mistborn, porque é a fantasia que você precisa ler. Sim, é um calhamaço, eu não vou dizer quantas páginas tem, mas é grandinho. Mas olha só, eu te botei livro de 90 páginas, eu vou colocar aqui um conto nessa lista que não tem nem 30 páginas. Então assim, a gente tá no meio termo, ok? No livro 8, eu venho me desculpar de indicar um calhamaço, colocando um conto. Eu falei que ia ter conto nessa lista. Um livro... Falei que é um conto, falar que é um livro, eu tô maluca. Você vai ler O Conto da Ilha Desconhecida, que é escrito por José Saramago, um dos grandes nomes da literatura portuguesa. O cara sabe escrever. Ele não sabe escrever apenas uma história que vai fazer você rir e chorar, mas também ele sabe escrever umas frases de efeito que você vai usar de tatuagem pra sua vida, assim. Eu gosto muito das frases desse livro e eu tô pra tatuar, que eu ainda não tatuei. O resumo, basicamente, eu vou te dizer, porque assim, você pode saber a história toda, que vale a leitura, porque o jeito que ele escreve é o que faz a magia. O resumo, bem simples, é um cara que ele bate na porta do rei e fala assim, eu quero um barco. Aí o cara, você quer um barco? Ele, eu quero um barco pra visitar as Ilhas Desconhecidas. Aí o rei fala, mas não tem mais Ilhas Desconhecidas. Aí ele fala, aí que você se engana, meu amor. Esse é o resumo do conto. Vale a pena ler? Vale! Eu vou te falar uma frase do livro, você vai falar assim, eu preciso ler, estou obcecada. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Tem coisa incrível aqui, só tem top favoritado, sabe? É outro nível aqui esse vídeo, é um outro nível. O 9º livro dessa lista é um livro que te fará ir para Itália, porque é o primeiro livro de uma tetralogia, ou seja, são 4 livros de uma saga napolitana que se passa em Nápoles. E assim, é um livro que você vai ler e você vai se sentir lá. É muito gostoso de transmitir para Itália. É uma delícia, né? Eu não tenho dinheiro para ir para Itália? Não tenho. O que eu faço? Eu leio A Amiga Genial. Uma coisa muito interessante desse livro é que ele é escrito pela Helena Ferrante. Só que quem é Helena Ferrante? Não sei, porque é um pseudônimo que ninguém sabe de fato de quem é. Então já tem um mistério aí. Eu vou ler um livro de uma autora que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é de verdade, porque é um pseudônimo, já te dá um negócio aqui atrás da orelha. E ele vai contar a história de 2 amigas, a Lila e a Helena. E uma dessas amigas some, ela some no mundo e a gente vai conhecer a história delas desde criança. Então esse primeiro livro, ele se passa ali nessa fase mais criança,
início de adolescência e um pouquinho da vida adulta. E assim, é uma grande fofoca. Esse livro ele não é fácil de ser lido nos primeiros capítulos, porque tem muito personagem. Porque você vai conhecer as casas de todo mundo dessa vilazinha. Então é o pai, a mãe, aí o filho, aí é o garoto que ela gosta, aí é a família do garoto que ela gosta, aí é a amiga que brigou. É uma grande fofoca. Parece que você tá sentada com uma amiga, ela tá te contando as merdas que ela já fez na vida. Você fala, cara, que ódio, meu Deus. Outra hora, putz, me conta mais, como é que você parou? Então, no início, é difícil de pegar no tranco, mas depois que você pega, o livro vai num fluxo narrativo muito, muito, muito legal. Já que a gente leu uma grande fofoca, vamos voltar para um clássico, porque a gente gosta de ler um clássico de vez em quando. Vamos ler O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Essa minha edição é a coisa mais linda que eu ganhei do meu namorado, porque olha só, olha isso aqui. Eu quis ler esse livro, vou dizer, só porque eu sabia que ele era um clássico e porque eu tinha essa edição que era muito, muito, muito belíssima. Bom, todo mundo conhece, eu acho, a história do Dorian Gray, porque já tem um filme, é muito conhecida. É basicamente um homem que é muito, muito, muito bonito, e aí um amigo dele faz um retrato, né, por isso que é o retrato de Dorian Gray, faz uma pintura dele, e aí ele faz meio que um pacto meio endiabrado, e o pacto é, tudo que ele vai viver vai passar pro retrato. Então o retrato envelhece, mas ele não, ele continua lindo, esbelto, maravilhoso. E assim, esse livro é um combo de uma história muito criativa, que você já conhece um pouco, com filosofia pra caraca. Você vai ficar assim, gente, como eu nunca pensei nisso na vida. Eu terminei esse livro marcando ele completamente. Pro nosso 11º livro, nosso penúltimo livro, eu coloquei uma farofa. E eu pensei muito se eu botava esse livro ou não botava, porque ele não foi um 5 estrelas. Todos os outros que eu falei foi leituras 5 estrelas favoritadas, leituras da vida. E esse livro não. Mas é uma farofa que eu chorei. E eu sou difícil de chorar com livro. Apesar de chorar na vida, com livro eu sou difícil. Eu não tenho a edição desse livro, mas eu tenho a autora. E eu vou mostrar que vocês vão saber quem é a autora, que ela é uma famosinha aí na internet, que é a Colleen Hoover. Gente, eu não sou a maior fã da Colleen Hoover, porque eu acho que todo livro dela é basicamente a mesma coisa, só que com um plano de fundo diferente. São os mesmos personagens com histórias diferentes. Mas quando eu li Uma Segunda Chance da Colleen Hoover, eu chorei, porque é um livro que fala sobre maternidade e sobre uma pessoa que está tentando reconstruir a vida depois de ter sido presa. E eu falei, cara, essa história me cativou. É uma história muito triste mesmo, porque é uma mulher que perde tudo e ela volta pra tua vida ela volta pra vida dela antiga e pra cidade dela antiga, tentando ter a guarda da filha, e isso é muito triste. E tem uma cena com a filha dela que eu chorei bastante. Apesar de ser uma história que eu acho que tem furos e é um pouco forçada em alguns aspectos, sim, eu vou dizer a verdade, gente, que é uma pessoa real. Eu não vou dizer que o livro é perfeito, porque não é. É um livro que, se você ler numa pancada só, você vai se emocionar com a história. Ele é muito, muito emocionante. Então é uma farofinha que vale a pena. O último livro que eu coloquei nessa lista é um livro que eu li recentemente, é literatura russa, mas é um livro pequeno, é um livro pequeníssimo, que vale muito a pena ler. Eu tô falando de Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não sei falar o nome dele direito. Literatura russa é uma coisa que eu queria há um tempo, mas eu tinha medo de ler um Dostoiévski da vida. Eu quero ler Crime e Castigo, tá aqui na minha lista. Eu falei, não, eu vou começar com uma coisa mais breve, uma coisa mais fácil. Vamos começar com Noites Brancas, que é um livro, teoricamente, de romance. Eu falei teoricamente, quando você ler você vai entender porque eu falei teoricamente, mas vai contar a história de um jovem, um sonhador, meio amargurado com a vida, e é um personagem que você vai se projetar um pouco nele, pelo menos eu me projetei, que conhece uma mulher e ele se apaixona por ela. E vai contar a história de 4 noites que eles se encontram. Eu não posso dar muito spoiler sobre o livro, porque é uma história muito simples, mas ao mesmo tempo tem reflexões muito legais e o estilo de escrita é muito fácil de ser lido. É curto, é fácil, então se você quer ler um clássico da literatura russa, inclusive, tem medo, começa com Noites Brancas, porque pra mim foi muito gostoso. Tem um trecho que ele vai falar do sonhador, que eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Ele fala assim, eu me pergunto, onde é que estão os seus sonhos?
e balançando a cabeça, digo, como os anos passam depressa. E novamente me pergunto, mas o que você fez dos seus anos? Cara, isso aqui alugou um apartamento na minha cabeça, porque eu pensei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu só tô sonhando, eu não tô executando, porque uma pessoa que só sonha e deixa a vida passar, porque a vida passa muito rápido. E esse livro vai falar muito sobre o tempo, sobre os encontros, que às vezes são tão curtos, mas marcam uma vida inteira. Enfim, esse livro fez eu refletir muito sobre sonhos e tempo e encontros segundos. Muito, muito, muito bom. E assim que a gente termina esse vídeo, trazendo 12 livros que, assim, valem muito a pena de ser lido, e coloca na tua lista para você ler em 2024. Se você ler um livro desse por mês, você vai ter lido livros incríveis. E aí eu te falei, né? Tem livro de 90 páginas, tem livro de 600 páginas, mas tem conto, tem thriller, tem romance, tem caos, tem farofa, tem clássico, tem tudo. E aí você vai gostar. Se você gostou desse vídeo e você quer que eu traga mais vídeos aqui sobre leitura, literatura, deixa um comentário aí, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso me ajuda muito. E eu quero muito falar de literatura de uma forma real, de uma forma descomplicada para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!